Queridos, a paz do Senhor, sejam bem-vindos ao nosso canal. No vídeo de hoje nós iremos resumir a lição 6, que tem como título A Sutileza das Ideologias Contrárias à Família. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, curta, compartilhe, ajude o nosso canal. Comente o que você achou, as suas impressões, isso vai fazer com que o nosso canal ganhe relevância no YouTube. E não esqueça de deixar o seu joinha. O texto áureo diz: E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjuntora que esteja como diante dele. Está em Gênesis capítulo 2, versículo 18. A verdade prática: dentre os muitos perigos que a sociedade contemporânea enfrenta, estão aqueles de natureza ideológica, que planejam destruir a família. A leitura bíblica em classe encontra-se no livro do Gênesis, capítulo 2, versículos 18 ao 24. Nós não iremos ler, mas iremos fazer menção ao longo do comentário. A palavra-chave é família. Hoje nós iremos abordar um tema muito apropriado e importante nos nossos dias. Vamos ver que família é um projeto de Deus, a fundamentação bíblica para o modelo judaico-cristão, em especial nesses dias contemporâneos que nós estamos enfrentando, os ataques de natureza ideológica contra a família. Nós iremos abordar algumas sutilezas de configuração familiar da atualidade e vamos mostrar aqui os princípios bíblicos para uma família sólida. Não esqueça, assista esse vídeo até o final. Nós iremos aqui fazer alguns apontamentos que é de suma importância para nós enfrentarmos as sutilezas dessas ideologias. Nós iremos para o nosso esquema resumo. Lembrando que ele sempre fica disponível no final do vídeo. As revistas da CPAD, elas sempre têm um padrão. E essa, em especial, veio com o formato da distribuição das temáticas de forma que algumas lições vieram fora do modelo padronizado de 3 pontos cada um, com cada ponto 3 subpontos. Essa é uma das lições que nós temos 4 pontos com 2 subpontos em cada um. E nós iremos abordar o primeiro e o segundo relacionados um ao outro. Vamos para o nosso esquema resumo. Como falei, o primeiro e o segundo ponto eles estão relacionados. Acompanhe o meu raciocínio que nós iremos comentar esses pontos de maneira interligada. O primeiro ponto, família, projeto de Deus. E o segundo, fundamentos da família cristã. Nós já falamos alguma coisa a respeito na lição 4. Se você ainda não assistiu, assista. Falamos sobre a sutileza da normalização do divórcio. Aqui nós iremos retomar o texto de Mateus capítulo 19, onde Jesus ele responde a questão acerca do divórcio. O número 1. Como a família é um projeto de Deus, ela é uma instituição divina. Jesus, como falei, responde a questão acerca do divórcio, lá em Mateus capítulo 19, versículo 6, dizendo que a família é uma instituição divina. A família ela foi criada por Deus. Observe o que diz o evangelista São Mateus, capítulo 19, versículos do 4 ao 6, que nós vamos aqui pontuar algumas coisas para fazer um resumo breve dessa parte da lição. Diz assim: Ele, porém, respondendo, disse-lhes: Não tendes lido que no princípio o Criador os fez macho e fêmea? E disse: Portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne? Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, que Deus ajuntou, não separe o homem. Observe essa última expressão que lemos aqui do texto de Mateus 19:6. O que Deus ajuntou. Ou seja, Jesus aqui ele mostra que foi do projeto de Deus, da intenção de Deus, ajuntar, casar. O casamento é uma instituição divina. E com o casamento nós vemos a família. A família é uma instituição divina, foi criada por Deus. Nós temos alguns apontamentos nesse texto de Mateus. Raciocine comigo, por favor, ou melhor, acompanhe o meu raciocínio. Nós temos aqui pelo menos 4 aspectos do casamento e nós vamos interligar aqui com a lição.
Primeiro, o casamento é uma instituição divina, como acabamos de falar. É uma instituição divina. Está em Mateus capítulo 19, versículo 6, quando Jesus disse: o que Deus ajuntou, não separe o homem. Ou seja, o casamento foi da vontade de Deus, Deus ajunta. O divórcio é algo humano, é o homem que separa. Segundo, aspecto do casamento. O casamento é monogâmico. Observe que um dos fundamentos da família cristã é o casamento monogâmico, ou seja, um homem e uma mulher. Observe o que diz Mateus 19, 4, ou melhor, Mateus 19, versículo 5. Disse Jesus: deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, singular, um homem e uma mulher, casamento monogâmico. Terceiro aspecto do casamento: o casamento é heterossexual. Nós observamos aqui outro fundamento da família cristã: o casamento é heterossexual, ou seja, sexos diferentes. Um homem, uma mulher, sexo diferente, macho e fêmea. Observe o que diz Mateus 19, 4 e 5. No versículo 4, Jesus disse: no princípio o Criador os fez macho e fêmea, sexos biológicos. Versículo 5, deixará o homem, seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, gênero, homem e mulher. Ou seja, o casamento é heterossexual, monogâmico e heterossexual. Mais um apontamento aqui. Quarto aspecto do casamento: o casamento é indissolúvel. A vontade de Deus para o casamento é que ele não se desfaça, seja indissolúvel. Outro fundamento da família: o casamento é indissolúvel. Versos 6 e o verso 8. Observe mais uma vez o que diz Mateus 19, 6. O que Deus ajuntou, não separe o homem. Olha a proibição: o homem não pode separar o que Deus ajuntou. Ordem divina, isso é as palavras do próprio Senhor. E no versículo 8, os religiosos perguntam para Jesus: por que Moisés mandou dar carta de divórcio e repudiar a mulher? Estou parafraseando aqui. Aí Jesus diz: Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar vossa mulher. Mas ao princípio não foi assim. Ele retoma o princípio da criação lá do livro do Gênesis. Moisés autorizou ou permitiu por causa da dureza do coração do homem, ou seja, por causa do pecado, entrou o divórcio, a separação. Nós vemos aqui que abordamos praticamente os pontos principais. Só resta ainda o casamento é confessional. Esse ponto nós vamos observar fazendo uma revisão aqui. Acompanhe comigo. Como célula-mãe da sociedade, outro apontamento que nós fazemos, no contexto social, a família é a primeira instituição a ser estabelecida. Ela é a célula-mãe da sociedade. Se não há uma estrutura familiar conservada, a sociedade tende a ruir. A flexibilização deste fundamento é um prejuízo ou traz prejuízo para a sociedade, é um perigo. Em Gênesis capítulo 2, versículo 24, diz a palavra do Senhor: portanto deixará o varão pai e mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. A sociedade precisa saber que a família é a sua base, é a célula-mãe da sociedade. Ela é tão importante, a família é tão importante para a sociedade, o casamento monogâmico é tão importante que Paulo ele usa essa figura de linguagem em Efésios 5 e 31, retomando o texto do Gênesis, para mostrar, ressaltar a importância do casamento monogâmico. Observe o que ele diz: portanto, deixará o homem, seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Verso 32 ele diz: grande é esse mistério. Digo, porém, em relação a Cristo e à igreja. O casamento monogâmico de um homem e uma mulher é tão importante que Jesus ele foi relacionado com o casamento à igreja pelo apóstolo Paulo. Outra coisa, a monogamia é tão importante no contexto do Novo Testamento
que Paulo ele se refere em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 2, que o bispo ele seja irrepreensível marido de uma mulher. Nós vemos no contexto bíblico do Antigo Testamento que a prática da poligamia era algo que as sociedades antigas praticavam. E nós vemos também no contexto do Antigo Testamento. Mas no Novo Testamento, o casamento é monogâmico e heterossexual. E é tão importante que para o candidato ao ministério ser relacionado, Paulo ele orienta que o bispo ele seja irrepreensível marido de uma só mulher. O casamento também ele é indissolúvel e confessional. Nós já falamos da indissolubilidade do casamento. A confessionalidade, Paulo ele faz uma relação em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14. Ele diz: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? Observe, Paulo ele pega essa figura de linguagem para mostrar que a igreja não pode se envolver em relacionamento que comprometa o testemunho cristão. É a figura de linguagem sobre o jugo desigual. Ainda sobre a indissolubilidade do casamento, há apenas duas exceções. Primeira, sobre o adultério. Jesus ele menciona em Mateus capítulo 19, versículo 9, dizendo o seguinte: eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério. A ressalva que Jesus faz em relação ao divórcio em Mateus 19, 9, é apenas se houver adultério. Mas mesmo assim, ainda existe possibilidade de perdão por parte do cônjuge ofendido. E uma segunda exceção, Paulo ele mostra em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 15, o abandono por parte de uma pessoa não crente em relação à pessoa crente, se houver um casamento misto. Essas são as duas únicas exceções. De uma forma bem breve, nós resumimos o projeto de Deus para a família, bem como os fundamentos da família. Como projeto, a família é uma instituição divina e é a célula-mãe da sociedade. E como fundamento da família cristã, o casamento tem que ser monogâmico, heterossexual, indissolúvel e confessional. Louvado seja Deus. O terceiro ponto, a sutileza da nova configuração familiar. Número 1. Casamento entre pessoas do mesmo sexo. Até maio de 2011, ainda não se reconhecia o casamento homoafetivo. A partir de 2011, a nossa Suprema Corte reconheceu a união homoafetiva como um núcleo familiar como qualquer outra. Observe, a partir desse reconhecimento, o Superior Tribunal de Justiça fez uma aplicação desse reconhecimento ao casamento de tais pessoas. E o CNJ, ele baixou uma resolução que proibia os cartórios de se recusar a celebrar casamento civil de pessoas do mesmo sexo. Nós vemos aqui que até o contexto de 2011 não havia leis específicas e ainda não há, segundo o comentarista. E quem faz a legislação das leis é o Congresso Nacional. Aqui nós vemos uma clara discordância com a configuração familiar segundo o modelo bíblico. Isso provocou uma reação por parte dos cristãos, em especial os evangélicos. Nós sabemos aqui no nosso país que mais de 86%, segundo dados do IBGE, são de pessoas que são cristãs na nossa sociedade, sejam católicas ou evangélicas. E a família é a base da nossa sociedade. A família, como nós falamos anteriormente, é a célula-mãe da sociedade. E a família bíblica, conforme a palavra de Deus em Gênesis capítulo 2, versículo 24, por exemplo, que nós citamos anteriormente. Portanto, deixará o varão, seu pai e sua mãe, e apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma carne. Observe, deixará o varão, o homem,
pai e mãe, e apegar-se à sua mulher, homem e mulher, gêneros diferentes, e serão ambos uma carne, um novo núcleo familiar a partir da união monogâmica. E em Mateus capítulo 19, versículo 4, Jesus disse: no princípio o Criador os fez macho e fêmea. Observe, macho e fêmea, sexos diferentes. O número 2, sexualidade não binária. O termo não binário é utilizado para uma pessoa que não se percebe como pertencente a um único gênero, homem ou mulher. Isso contraria o que diz a Bíblia Sagrada e as leis biológicas, lá em Levítico capítulo 18, por exemplo. Homem e mulher, gêneros distintos, o sexo biológico, macho e fêmea, conforme a Bíblia Sagrada. Estas expressões que nós vemos aqui como sutileza de nova configuração familiar, vai de encontro à palavra de Deus. Nós observamos aqui uma clara aplicação do marxismo cultural na nossa sociedade. Nós falamos alguma coisa sobre o Manifesto Comunista de 1848. Falamos sobre os seus objetivos, que um deles é abolir a família. Vamos deixar aqui a indicação do link de acesso. Lá temos 2 estudos em relação a esse tema. O ponto 4, princípios bíblicos para uma família sólida. O número 1, o papel dos pais. Os pais têm um papel importante e uma missão na transmissão dos valores cristãos aos seus filhos. Deuteronômio capítulo 6, versículo 6 ao 9. Nós estamos em uma guerra cultural e não há como ser neutro. Nós temos por obrigação ensinar deveres morais aos nossos filhos, dar conhecimento aos nossos filhos da palavra de Deus. Tem o dever de dar a conhecer aos seus filhos o que Deus estabeleceu como modelo para a família cristã. Em Provérbios capítulo 22, versículo 6, diz a palavra do Senhor: instrui o menino no caminho que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Nós devemos ensinar aos nossos filhos os valores morais que temos como base da nossa sociedade e começa no nosso lar. O número 2, o papel da igreja. A igreja é constituída por várias famílias. O comentarista faz um apontamento. Famílias fortes fazem igreja forte. Igrejas fortes fazem famílias igualmente fortes. Observe, a missão da igreja é curar a sociedade doente. Nós temos um papel importante na sociedade como igreja. Nós devemos fortalecer os laços familiares. E nós aqui na terra, enquanto igreja do Senhor, temos um papel importante para transmitir à sociedade os valores, para fortalecê-la, para ajustá-la. Em 1 de Pedro capítulo 2, versículos 9 e 10, diz o apóstolo São Pedro na sua carta: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que antes não era povo, mas agora sois povo de Deus. Vós que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Bendito seja o nome do Senhor. Queridos, hoje nós vimos a sutileza de ideologias que são contrárias à família cristã. Tomemos cuidado com nossa família. Ensinemos ela valores que vão fortalecer os laços familiares, bem como o núcleo da sociedade. Preste atenção nas ideologias que querem desconstruir a família. E observe essa palavra, desconstrução, que está muito em voga. Nós temos que tomar cuidado e observar o que os nossos filhos estão aprendendo, principalmente aí fora. Tomemos cuidado com nossa família, fortalecemos os laços familiares e que Deus o abençoe em nome de Jesus.